Irmãos, saudamos a amada igreja com a paz daquele que vive, reina e breve voltará. Jesus, o Senhor das nossas vidas, o Senhor deste lugar. Amém? Glória a Deus. Eu queria dividir uma palavra com vocês nesta noite, e nós vamos partir de um versículo básico que está no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 16. Antes de ler o texto do qual vamos partir na nossa meditação, eu queria dizer a vocês que Deus nos deu um texto que vai ser o nosso foco espiritual durante esse ano de 2020. E Deus estava nesse comecinho de ano nos falando sobre o reino dele. Até fizemos algumas pregações, tanto eu como o pastor Nê, voltados para este assunto. Então o versículo temático que Deus nos deu é o coração do Sermão da Montanha. Sendo o Sermão da Montanha o coração do Novo Testamento. Então, este versículo é o versículo 33 do capítulo 6 do Evangelho segundo São Mateus. E diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, eu gostaria de sugerir que você anote bem este versículo, memorize este versículo, ore este versículo e que ele se transforme durante esse ano vida em teu coração e vida no coração desta igreja. Amém? Indiscutivelmente, Deus tem um reino e a partir do momento em que nascemos de Deus, nos tornamos parte deste reino. A igreja é uma agência deste reino, todavia o reino não está exclusivamente na igreja, ele transcende os limites da igreja, tanto no tempo quanto no espaço. Ao nascermos de Deus, começamos a nos envolver com o que Deus está fazendo sobre a face da terra. As pessoas que não são nascidas de Deus, por religiosa que sejam, elas não estão envolvidas com aquilo que Deus está realizando. Meus irmãos, uma das coisas mais importantes durante a nossa vida é procurarmos saber o que Deus está fazendo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é nos envolvermos com aquilo que Deus está fazendo. Porque se você se envolve com aquilo que Deus não está fazendo, você vai gastar o seu tempo, a sua vida, o seu dinheiro, o seu trabalho, com aquilo que não vai levar a lugar algum. Certa vez, C.S. Lewis disse que tudo aquilo
que não é eterno, é eternamente inútil. E assim, com esta frase inteligente, ele nos deu uma medida da extensão da inutilidade que há em você se envolver com aquilo que Deus não está envolvido. Mas vamos ao nosso texto para a mensagem desta noite, que está em Mateus, capítulo 16. Faremos a leitura do verso 24, 25 e 26. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Senhor, eis aqui a tua palavra, Senhor, e nós sabemos que ela é uma boa semente, e que esta semente, uma vez acolhida, agasalhada em nosso coração, ela germina, ela cresce e ela dá luz à tua presença em nossas vidas. Ó Deus, manifesta nesta noite a tua graça, abrindo, Senhor, diante dos nossos olhos, de nosso entendimento, a revelação da tua palavra. E que ao nos encontrarmos com a revelação de tua vontade, possamos humildemente dobrar a nossa própria vontade, a nossa própria vida diante de ti, Senhor. Ó Deus, limpa a nossa mente de todos os sofismas, os paradigmas deste presente século, deste mundo sem Deus e sem esperança. Senhor, purifica as nossas vidas, dá-nos a inteligência espiritual. Dá-nos a sabedoria de tua palavra, inspirada pelo teu Espírito Santo, para fazermos o que é reto, para vivermos aquilo que te dá alegria, aquilo que te dá prazer, Senhor. Ó Deus, vem nos dirigir nesta noite e em todo o nosso viver. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, o título desta mensagem é O Reino de Ponta Cabeças. Um título estranho para uma mensagem séria, mas vocês vão entender o que nós queremos dizer sobre isso. O reino do Senhor Jesus é assim. Ele é um reino de ponta cabeças. Isto é, ele é diferente de todos os demais reinos dos homens sobre esta terra.
os seus valores são diferentes. As suas leis são diferentes. E elas são peculiares ao caráter deste soberano e deste rei que é o Senhor Jesus Cristo. Não importa o esforço que os homens têm dedicado a tornar a igreja parecida com as instituições humanas e com os reinos humanos. A verdade é esta: o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é diferente. Na verdade, tão diferente que às vezes ele se comporta como um reino antagônico, oposto, que faz oposição. As diferenças fundamentais entre o reino de Deus e o reino dos homens são tão profundas que transformam-se em um ambiente de guerra. Quando nós vivíamos sem Deus e sem esperança neste mundo, e que não éramos nascidos, nós não fazíamos nenhuma diferença nesta guerra. Todavia, quando recebemos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas almas, nós deixamos definitivamente aquele ponto de aparente neutralidade e entramos em uma guerra. Então, esse é o nosso assunto aqui nesta noite. Nós poderíamos pegar muitos textos no Novo Testamento para demonstrarmos esta tese de que o reino de Deus é um reino de ponta-cabeças, do ponto de vista dos homens. Veja o versículo 25 que nós lemos aqui. Aquele que quer salvar a sua vida, perdê-la. E aquele que perde a sua vida por amor a Jesus Cristo, encontra a sua vida. Jesus trabalha muito com essa ideia, com estas antíteses, com estes contrários. No reino de Deus, subir é descer. A maior parte dos homens é capaz de enganar, de mentir, de roubar para subir na vida. Mas isso, do ponto de vista de Deus, é descer, e descer rapidamente ao inferno. Agora, o ponto de vista contrário é também verdade. Descer é subir. O custo alto, do ponto de vista, é barato. E o barato é caro. Jesus disse que o primeiro será o último, mas os últimos serão primeiros. Certa vez os discípulos questionavam a respeito de quem teria a primazia no meio deles. Quem seria
o maior. E Jesus, então, mais uma vez resolveu a questão com este princípio de ponta-cabeças, dizendo: o menor será o maior. Os homens de Deus, durante esses 2 milênios de história da fé cristã sobre a terra, assimilaram este princípio. Grandes homens de fé, como Hudson Taylor, George Miller e tantos homens que são nossos heróis da fé, eles assimilaram bem esses princípios. Por exemplo, certa vez, Hudson Taylor, missionário inglês na China, provavelmente um dos primeiros missionários na China, ele dizia assim: meça a sua vida pelas perdas e não pelos ganhos. De onde ele tirou esse princípio? Ele tirou este princípio prático de sua vida do rei a quem ele serviu enquanto viveu, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aprendeu claramente este princípio. Ele aprendeu, por exemplo, uma coisa que para os homens dos dias de hoje seria uma grande derrota espiritual, intelectual e social. Ele aprendeu que deveria se gloriar nas suas fraquezas, porque ele compreendeu que quando ele estava fraco, aí então era que ele era forte. Porque o poder de Deus, como Jesus lhe ensinou, se aperfeiçoava na fraqueza. Mais uma vez nós nos deparamos com este princípio do reino de Deus. Aparentemente, ele é completamente contrário aos paradigmas da nossa civilização. Ele é contrário aos costumes religiosos do mundo, aos princípios da liderança neste mundo. Os princípios e os valores do reino de Deus são contrários ao tipo de sabedoria convencional que nós encontramos no nosso mundo. Mas o que nós percebemos, e os homens de Deus na história perceberam, é que a sabedoria inspirada no reino de Deus, ela é remidora, na medida em que entregamos a nossa vida debaixo da vontade de Deus, para vivermos para Ele, começamos a viver para os outros, começamos a nos tornar menores, mais quebrantados, e ao vivermos para Ele, e ao vivermos para os outros, aí nós atingimos a medida da grandeza aos olhos de Deus. Nós não devemos nos importar com a medida da grandeza aos olhos dos homens, porque tudo aqui é muito passageiro. Nós devemos semear não para a carne, em que há contenda e corrupção. O Evangelho, a palavra de Deus, nos ensinam a semearmos para o Espírito, para que do Espírito venhamos a colher vida eterna. Zoe, em grego. Porque a vida aqui do plano material é bios, uma vida passageira, uma vida que se
corrompe a cada dia. É como disse o poeta brasileiro Vinícius de Moraes, em uma das suas poesias: a gente mal nasce, já começa a morrer. Mas não é assim com a vida eterna, com a vida que Cristo oferece. Então, meus irmãos, o caminho para encontrarmos a vida eterna é abrirmos mão da vida de nossa alma em favor de algo maior do que ela. Esse é o princípio encontrado no texto que nós acabamos de ler. Então, toda a nossa vida cristã, para que ela tenha uma teologia bíblica verdadeira, para que nós tenhamos uma experiência profunda, nós precisamos sair diferentes a cada momento em que nos deparamos com a cruz. Note bem que Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quando é que nós nos deparamos com esta cruz? Sempre que a nossa vontade se encontra com a vontade de Deus. E então, quando nós cedemos para Deus, nos curvando à sua vontade. Quando a nossa vontade pessoal começa a se dobrar diante da vontade de Deus, a vida cristã está começando a se tornar uma realidade em nossa vida. Mais do que um discurso religioso, ela está começando a criar raízes profundas em nossa vida. E essas raízes produzirão frutos que são permanentes. Queridos irmãos, as pessoas não vão se lembrar das coisas que ensinamos, das coisas que nós falamos, mas elas vão se lembrar das coisas que nós fizemos, dos frutos de nossa vida, os frutos que surgiram em nossa vida em virtude de nossa obediência a Jesus Cristo. Eu estava citando alguns heróis da fé cristã, e citei, por exemplo, além de Hudson Taylor, citei George Miller. George Miller foi o pai dos órfãos na Inglaterra. Ele foi o apóstolo da fé. Se você quiser se inspirar a crer mais e melhor, leia, por exemplo, a biografia de George Miller. Entra na internet, num desses sites de livros, e coloque lá George Miller, e você vai ter uma infinidade de textos sobre esse homem de Deus. Esse homem que nós estamos falando dele aqui, muitas décadas depois que ele foi estar com Cristo, e encontraram um escrito dele, provavelmente no seu diário espiritual, e ele relata o dia em que ele finalmente capitulou completamente diante da vontade de seu Rei, Jesus Cristo. E ele escreveu assim: houve um dia em que morri. Morri para George Miller, para seus gostos e predileções, suas opiniões,
suas preferências, suas vontades. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para aprovação ou censura, até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então, tenho me dedicado somente a ser aprovado por Deus. Essas foram palavras que ele mesmo escreveu. Amada igreja, o reino de Deus era uma realidade tão palpável na vida de George Miller. Certa vez ele estava viajando da Inglaterra para os Estados Unidos e ele tinha um compromisso de pregar em Nova York. Mas o capitão do navio disse: será impossível o senhor chegar a tempo para o seu compromisso, por causa do mau tempo. E ele então pediu permissão para ir até a cabine de comando do navio para orar com o capitão do navio. E ele mesmo orou, porque ninguém cria que aquela condição meteorológica pudesse mudar. O tempo estava muito ruim e o mar agitado. E isso então afetava o percurso e o tempo do percurso do navio. E ele então orou e ele disse para Jesus: Senhor, eu tenho contigo uma aliança e eu tenho um compromisso na cidade de Nova York. E eu nunca cheguei atrasado para um compromisso. E as palavras dele foram muito simples e poucas naquela oração. E aí, em nome de Jesus, amém. E quando ele saiu da cabine do comando do navio, o tempo havia mudado radicalmente. E no dia e no horário adequado, aquele homem estava no púlpito para pregar. Meus irmãos, o reino de Deus pretende ser uma realidade palpável em nossas vidas. Mas o custo é alto. O custo passa pelo crivo de Mateus 16, 25. Especialmente nos nossos dias, este custo é alto. Por quê, meus irmãos? Porque a igreja tem deixado de brilhar como Jesus quer que ela brilhe. Jesus disse que não se esconde a luz, mas nós devemos deixar a luz brilhar. Jesus disse que o sal é para dar sabor à comida. E ele disse que se o sal tornar-se insípido, ele não é útil mais para temperar a comida. E Jesus disse que ele para nada mais serve, senão para ser lançado pelo chão e pisado pelos homens. Quando é que isso acontece, meus irmãos? Quando a igreja deixa de se opor à cultura dominante no mundo, exatamente naqueles pontos em que a cultura do mundo homenageia outros deuses que não criaram os céus e a terra. Então, quando isso acontece, os crentes se tornam o sal insípido e a luz que é incapaz
de resplandecer nas trevas. Eu quero clarificar um pouquinho mais isso diante dos nossos olhos. Não é incorreto dizer que o Deus deste mundo é Mamon. Este mundo está sendo governado pelo espírito que rege as riquezas. Então, o dinheiro tornou-se o Deus do presente século. E este Deus, ele é adorado e servido em determinados templos neste mundo. Por exemplo, os bancos são templos do Deus Mamon. Mas não são somente os bancos. As grandes lojas, os shopping centers, são templos onde o Deus do dinheiro é adorado, ele é servido. Por causa das riquezas, os homens mentem, eles matam, eles promovem guerras. Milhões de pessoas perdem as suas vidas. E a razão primária de todas as guerras são razões econômicas. Em certa vez, um índio foi conhecer a civilização do homem branco. Essa história é verídica. E quando voltou à tribo, ele se reuniu com os demais chefes daquela etnia, e eles então bombardearam a ele de perguntas. O que ele tinha visto na cidade do homem branco. E então, num determinado momento, alguém lhe perguntou, e o Deus do homem branco? Isso ele falou, não, mas isso é fácil responder. O Deus do homem branco é o metal redondo. Por causa do metal redondo, eles matam, eles mentem, eles fazem a guerra. Ora, o metal redondo, a moeda, o dinheiro. Irmãos, nada mudou de lá para cá. O dinheiro continua sendo o grande soberano que controla a vida das pessoas, que controla as ações e também as reações das pessoas. E o que devemos fazer nesse contexto? Já que estamos no mundo, mais uma vez o reino de Deus de ponta cabeça nos diz assim, nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Jesus claramente disse, o meu reino não é deste mundo. Todavia, temos uma missão a ser desempenhada neste mundo. E não podemos assimilar o culto, a idolatria daqueles que são súditos de Satanás neste mundo. E o que há de trágico, muitas vezes, na história da igreja, é que os crentes não estão sabendo diferenciar um reino de outro reino. E quando não sabemos fazer a diferença, e normalmente não se faz a diferença porque não se conhece profundamente a Bíblia, porque não se lê a Bíblia.
e não conhecendo o texto constitucional do reino de Deus, não sabemos o que o rei quer de nós. E essa é a grande tragédia da igreja dos nossos dias, que tantas vezes se enche de pessoas, mas não se enche do Espírito Santo, não se enche dos valores do reino de Deus. Então a igreja, meus irmãos, ela precisa funcionar. Agora eu vou usar uma palavra mais técnica do que de cabeça de ponta cabeça. A igreja precisa funcionar como uma contracultura. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é contracultural. Ele se choca com os valores da cultura deste mundo. Lembram que eu falei? Há uma guerra, não existe neutralidade. Se você é discípulo de Jesus, você está em guerra contra a cultura deste mundo. Então, a igreja está na terra para oferecer uma alternativa espiritual para aqueles que estão caminhando a largos passos para a morte espiritual. O Evangelho, meus irmãos, ele obriga a sociedade a se autoexaminar, a se autocriticar. E, frequentemente, quando alguém está vivendo o Evangelho, ele vai obrigar as pessoas a se autodefenderem, porque o Evangelho verdadeiro, ele soa como uma ameaça àqueles que não estão vivendo a vontade de Deus. O Evangelho que Jesus pregou, meus irmãos, foi uma ameaça à classe sacerdotal de Jerusalém. Foi uma ameaça ao poder imperial romano. Então, o simples fato da igreja do Senhor Jesus Cristo existir neste mundo tem que levar aqueles que estão ao nosso redor a uma autocrítica, a um exame honesto de suas vidas, olhando a maneira como estamos vivendo o Evangelho. Já que os princípios do Evangelho de ponta cabeça diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos 12, versículo 2. Romanos 8, versículo 29, diz que fomos predestinados por Deus para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus Cristo. Então nós não tomamos a forma do mundo, nós tomamos a forma de Cristo. E se Cristo foi uma ameaça para eles, há 2000 anos atrás, este mesmo Cristo que nós estamos vivendo vai ser uma ameaça àqueles que estão ao nosso redor. Mais uma vez, João diz em 1 João: não ameis o mundo. E aqui mais uma vez está um mandamento, um princípio que está sendo desobedecido pela igreja. Eu vejo que a igreja tem estado enamorada deste mundo, e isto é perigoso. Queridos irmãos, Jesus foi um líder subversivo. Estou usando uma palavra bem polêmica.
mas podemos atenuar um pouquinho para você não ficar chocado. Podemos dizer que Jesus foi revolucionário. Estou agora usando um eufemismo da palavra mais dura, que é subversivo. O que é um líder, um agente subversivo? É aquele que pretende destruir ou transformar a ordem política, social e econômica vigente, aquilo que está estabelecido. Isso é uma pessoa subversiva. Como é que a sociedade olha para um subversivo? Ora, vão querer colocá-lo na cadeia o mais depressa possível. Não foi isso que fizeram com Jesus? Então, a subversão é sempre entendida como uma insubordinação às leis ou às autoridades do governo local. Mas o que Jesus queria, na verdade, e por isso podemos usar a palavra subversivo, ele queria transformar a ordem econômica, a ordem política, a ordem social. E eu pergunto para você, se o Evangelho não desejar isso, o que ele deseja então? Meus irmãos, o poder do Evangelho é enorme para promover transformações. Jesus, então, foi revolucionário. Por exemplo, com relação ao dinheiro, que é o poder que domina este mundo. A palavra de Deus não orienta a comprar ou a vender. Deus diz para dar. Meus irmãos, dar é uma grande afronta para o poder de Mamon. Porque Mamon estabeleceu neste mundo que só pode vender. Então, há aquele que vende, há aquele que compra. Mas Jesus vem e diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e transbordante. Mais uma vez, nós temos o reino de ponta cabeças. Só alguém nascido de Deus, que tem o Espírito Santo residindo em seu coração, pode entender isso. Então, Jesus foi um revolucionário. Jesus começou uma grande revolução. E os homens tentaram conter aquela revolução. Mas à medida em que o Espírito de Cristo começou a habitar o coração de outras pessoas, eles mataram a Jesus na cruz do Calvário. Mas Jesus ressuscitou, aleluia! E depois ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, glorificado. Agora o Espírito Santo está encarnado na igreja. A igreja saiu de Jerusalém para a Samaria, e de Samaria para o restante do mundo, o Império Romano daquela época, e viraram o Império Romano de cabeça para baixo. Aleluia! E não conseguiram deter. E não sei como, Deus sabe, o Evangelho chegou aqui. O Evangelho está exatamente aqui, hoje, neste dia. E onde está o Evangelho, está o reino, está o Espírito Santo. E nós estamos falando desta realidade tão importante. Porque se Jesus foi um revolucionário, nós precisamos continuar esta revolução, que representa a manifestação do reino de Deus aqui na terra. Então, onde está um filho de Deus, o reino de Deus precisa se manifestar.
Meus irmãos, o reino tem um rei, o reino tem uma legislação. Você está com a sua Bíblia aberta aí. É a legislação do reino. É a constituição do reino eterna. Algumas constituições de países deste mundo se basearam em alguns pontos da nossa Constituição da Bíblia. Por exemplo, a Constituição inglesa, a americana, muito mais do que a nossa, é pautada por muitos princípios que são da Bíblia. E o que nós, filhos de Deus, vamos fazer com relação a leis que são injustas? Meus irmãos, leis humanas devem ser respeitadas pelo povo de Deus, a menos que elas criem embaraços ou elas impossibilitem que nós obedeçamos à lei de Deus. Vou lhes dar um exemplo. As autoridades sacerdotais de Jerusalém proibiram os apóstolos de pregarem em nome de Jesus. E eles saíram dali e foram pregar. E foram presos novamente. Nós não mandamos não pregar neste nome. E o que foi que Pedro respondeu? Pedro não desrespeitou, não fez nada contra aquelas autoridades religiosas. Tão somente falou: veja bem, se nós vamos deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês. E continuaram pregando. Vamos dar um exemplo do Antigo Testamento. Faraó queria oprimir os israelitas. Então ele baixou um decreto de que todo menino que nascesse deveria ser morto. E as parteiras hebreias desobedeceram Faraó. E a Bíblia diz que Deus abençoou a vida delas por causa deste ato de desobediência. Qual é o nome que se dá hoje em dia para esse procedimento? Um tanto subversivo. Isso chama-se desobediência civil. E os mestres da desobediência civil tinham conhecimento da Bíblia, em especial do Sermão do Monte. Por exemplo, Mahatma Gandhi. O livro de cabeceira de Mahatma Gandhi era o Novo Testamento. Meus irmãos, este homem libertou a Índia, um dos países mais populosos do mundo, do domínio imperial britânico. Este homem a quem Winston Churchill, primeiro-ministro da Inglaterra, chamava de um faquir semi-nu. Portanto, o faquir semi-nu, usando princípios do Novo Testamento, do Sermão do Monte, colocou o Império Britânico de joelhos. Nós temos um outro caso. Martin Luther King, pastor nos Estados Unidos, liderou um grande movimento subversivo, um grande movimento de massa pelos direitos dos negros nos Estados Unidos. E ele foi assassinado. Mas as ideias que ele propôs estão sendo praticadas hoje nos Estados Unidos. Ele usou princípios do reino de ponta cabeças. Certa vez ele estava pregando quando incendiaram a sua casa. Chamaram-no às pressas.
Havia uma multidão diante das ruínas de sua casa. Os policiais estavam ali. Havia um clima de hostilidade terrível entre os negros que estavam ali solidários com o seu líder e as autoridades policiais. E aquele homem, em frente das ruínas da sua casa, ele fez um pronunciamento. E ele disse: não podemos revidar o mal com o mal. Temos que revidar o mal com o amor. E quando ele falou isso, aqueles homens que estavam armados foram soltando as suas armas. E um policial branco testemunhou depois: se o pastor negro não tivesse falado aquelas palavras, nessas horas todos estaríamos mortos. Meus irmãos, os princípios do reino de Deus, eles, aos olhos das pessoas deste mundo, são princípios de um reino de ponta cabeças. As pessoas não podem entender. Jesus foi um mestre da subversão. Ele usou parábolas. As parábolas colocavam as pessoas para imaginarem, punham a imaginação para funcionar. E funcionando a imaginação, a fé começava a funcionar também. Aleluia. Agora eu lhe pergunto, a sua vida tem sido uma vida revolucionária? Ou você está vivendo para atender às leis do status quo? Ou você está vivendo direitinho, está vivendo domesticadamente para fazer o que os outros homens sempre estão fazendo, para subir na vida, para sustentar as suas famílias ou para enriquecer? Vou contar aqui uma parábola de um teólogo dinamarquês do século XIX, foi Søren Kierkegaard. E este homem, então, usou a parábola de um circo. Prestem bem atenção nessa história, porque ela descreve o papel assumido pela igreja na sociedade contemporânea. E Søren Kierkegaard diz, então, que o circo se estabeleceu numa cidade e os palhaços saíram por toda a cidade para fazerem a publicidade do circo. E aí você sabe, o palhaço é um tipo estereotipado de pessoa, todo pintado e fazendo aquelas macaquices e fazendo toda a cidade rir. Normalmente, ninguém leva um palhaço a sério. Leva? Normalmente, ninguém acredita no palhaço. Ocorre, no entanto, que a tenda do circo pegou fogo. E os palhaços correram para a cidade para pedir socorro. E socorro, fogo, fogo, socorro. E quanto mais gritavam, mais o povo ria. Por quê? Porque o palhaço, as pessoas não levam o palhaço a sério. Porque as pessoas sabem que aquilo não passa de uma encenação para diverti-los, para entretê-los. E, moral da história, o circo pegou fogo mesmo e ninguém acreditou nos palhaços. Agora, vamos contar para vocês a parte dura da parábola de Søren Kierkegaard. As pessoas
parecem não estar levando a igreja a sério. Por quê? Se a igreja é agência do reino de Deus. Dizem, meus irmãos, vou fazer mais uma comparação, que os atores num teatro representam mentiras como se fossem verdades. Um bom ator é capaz de chorar, é capaz de interpretar, é capaz de viver uma realidade que só existe na mente do produtor da peça. No fundo, ele está representando mentiras como se fossem verdades. E os cristãos dos dias de hoje? Eles falam de verdades. As mais cristalinas verdades estão contidas no Evangelho. Mas eles vivem como se estas verdades fossem mentiras. Então, assim como os palhaços lá da parábola de Kierkegaard, assim também a igreja hoje nem sempre é levada a sério. Quando ela deixa de ser uma contracultura e começa a funcionar como uma subcultura. Há coisa de um mês atrás, vazou uma investigação da Polícia Federal e pegaram o diário de uma mulher que era secretária ou esposa de alguém que estava envolvido na recepção de propinas. Esta mulher, então, sendo crente, em seu diário, ela pediu perdão a Deus pela propina recebida pelo seu marido. E aí a Polícia Federal pegou aquele material e foi para a mídia. E nós ficamos, então, sabendo. Anos atrás, foi produzido um vídeo, acho que pela Operação Lava Jato, de um grupo de crentes fazendo a oração da propina, agradecendo a Deus pela propina. Eles tiveram coragem de agradecer a Deus pelo pecado que cometeram. E isso caiu na mídia. Há coisa de uma década atrás, surgiu uma grande polêmica a respeito de um filme que foi produzido nos Estados Unidos. Um ataque à moralidade de nosso Senhor e Salvador Jesus. Filme chamado A Última Tentação de Cristo. E recentemente tivemos essa mesma polêmica aqui no Brasil, com um filme de uma produtora chamada Porta dos Fundos, e que produziu um filme blasfemo a respeito de Jesus e dos apóstolos. E que, por fim, um juiz colocou obstáculo e a coisa parou, mas depois o presidente do Supremo Tribunal Federal, que devia, como autoridade, proteger a sanidade moral deste povo, finalmente liberou. Por que liberou? Porque no contexto do relativismo moral que existe hoje, qualquer pessoa que proponha absolutos, princípios absolutos, esta pessoa imediatamente vai ser considerada ignorante, retrógrada. Então, em nome da cultura contra a qual nós estamos em guerra como Igreja de Deus na Terra,
Então, para satisfazer esta cultura maligna, o juiz do Supremo Tribunal Federal liberou este filme blasfemo. Então, veja a situação em que nós estamos vivendo. Discriminação racial ou discriminação de gênero é crime, não pode. Mas zombar de Jesus Cristo, isso pode. Isso é considerado cultura de vanguarda. Agora, o que nós estamos fazendo aqui como igreja, meus irmãos? Nós temos uma missão aqui. E a missão que temos nos coloca em uma posição constante de tensão espiritual com o mundo. Nós estamos aqui, meus irmãos, para transformarmos este mundo e não para assimilarmos o conteúdo podre da cultura deste mundo. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Imagine você, se o povo brasileiro obedecesse os 10 mandamentos ali do livro de Êxodo. Imagine você, se os 10 mandamentos da palavra de Deus estivessem encarnados na cultura brasileira. Vamos aumentar o desafio. E se o povo brasileiro realmente praticasse a ética do Sermão da Montanha, o que aconteceria com o Brasil? E se o povo brasileiro praticasse os 2 grandes mandamentos sancionados por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Você pare para pensar um pouquinho a revolução que ocorreria nesse país. Provavelmente fechariam-se os presídios, as casas de jogo, as casas de prostituição. Essas pessoas que estão perdidas, elas não estão felizes. É um erro pensar que o pecador está feliz com a prática do pecado. Eles levam uma vida amargurada, triste. Eles estão em guerra contra a sua própria consciência. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu fiquei uma semana lá no Vale da Bênção. O pastor Jonathan me pediu para ministrar e eu fiquei uma semana inteirinha. Foi muito bom. De noite eu pregava, de dia eu ficava no centro de oração. E lá uma noite, depois do culto, reunimos um grupo grande de pessoas e fomos para aquela cidadezinha de Araçariguama. E passamos a noite inteira orando naquela cidade. Fomos em todos os lugares para orar. E um dos lugares que nós fomos foi na zona de Meretrício. Uma cidade grande como Prudente, isso já não existe mais. Mas lá naquela cidadezinha tinha lá uma vila onde ficavam as prostitutas. Resultado, nós fomos lá, entramos dentro das casas, e aí as prostitutas foram evangelizadas. Aquelas que estavam ocupadas, trabalhando, esperava-se que elas terminassem o trabalho, quando terminavam o trabalho, ali estava o evangelho. Meus irmãos, foi uma choradeira, uma coisa terrível. Aquelas mulheres não estavam felizes, tendo que ganhar a vida daquela forma. Meus irmãos, não importa qual é o tipo de pecado, o pecador não está feliz.
as nossas autoridades que estão abrindo a torneira da iniquidade, eles desconhecem os princípios deste reino de ponta cabeças, mas nós conhecemos, nós temos a Bíblia e nós precisamos viver estes princípios. Aliás, eu quero fazer um alerta. Esta irrelevância cultural da igreja, que a transformou muitas vezes numa subcultura para ser pisada pelos ímpios, como os palhaços da parábola de Søren Kierkegaard. Ninguém deu crédito ao grito de socorro dos palhaços. Assim, tantas vezes acontece com a igreja. De onde vem esta irrelevância cultural da igreja? Ela vem da falta de profundidade bíblica e teológica. Meus irmãos, nós temos que voltar a ser um povo que lê a Bíblia. Eu estava falando de George Miller. George Miller leu a Bíblia 200 vezes, de joelho, porque ele entendia que não dava para ler a Bíblia sentado, tinha que se ler a Bíblia em oração, porque a Bíblia foi escrita por homens em oração. Então ele entendia que a melhor forma de ler a Bíblia era orando. Por que então a igreja tende nos nossos dias a tornar-se uma subcultura e não uma contracultura? Então nós temos um líder, nós temos um rei que é revolucionário, mas nós então não estamos dispostos a fazer revolução nenhuma, porque nós não estamos dispostos a pagar o preço de ser um verdadeiro cristão. E para ser um falso cristão, não custa nada. Então, muitos se acomodam nesta situação lamentável. Então, o que acontece com a igreja? Muitos estão pregando prosperidade financeira. Outros tantos, autoajuda psicológica. Outros tantos, técnicas de marketing e de coaching. Outros estão tirando a responsabilidade pessoal do pecador e envolvendo-os em intermináveis cultos de libertação espiritual. E o que tem acontecido com o movimento evangélico? Estão gradualmente perdendo a cosmovisão bíblica e ganhando a cosmovisão deste mundo. Uma cosmovisão, uma maneira utilitária de encarar o mundo, sem fazermos uma pergunta honesta de onde viemos, para onde vamos e quem somos em Cristo Jesus. Que missão nos concedeu o Senhor Jesus aqui neste mundo. Então, esta é parte dos problemas. E nós temos que voltar à solução para este grave problema. E a solução está aqui na Bíblia, está bem na nossa frente. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, aqui usa a palavra psique, a vida da sua alma, perdê-la. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Amém? Aleluia. Igreja de Deus, neste lugar. Você tem lido a palavra de Deus regularmente? Segunda pergunta. Você tem orado
a palavra de Deus? Você tem se esforçado para vivê-la no seu dia a dia, diante dos seus parentes que não são crentes, diante dos seus amigos que não são crentes, diante do seu patrão, se não for crente? Você tem preferido a submissão a princípios eternos de Deus, mesmo que isso te custe muito caro no reino dos homens? Meus irmãos, isso faz parte da revolução que Jesus veio implantar, da qual agora nós somos instrumentos. Meus irmãos, o Evangelho não deixou de ser revolucionário. É a vida dos crentes, é a fé que foi barateada, mas a verdadeira fé sempre nos custará um alto preço. É duro, né, meus irmãos, ouvir isso numa pregação de domingo, não é verdade? E eu lhes pediria perdão se não estivesse falando a verdade e se não estivesse alertando a igreja. Porque esta igreja tem pastores para ensiná-los, para alertá-los. Então nós precisamos falar a verdade. Nós poderíamos estar criando aqui um grande entretenimento para atrairmos multidões, mas essa não é a nossa vocação. Nós queremos pregar o Evangelho. Eu quero fazer um apelo à igreja neste dia. Nós estamos no começo do ano e estamos findando agora o mês de janeiro. Eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui têm o hábito de ler a Bíblia regularmente? Levante a mão. Ler a Bíblia regularmente significa você ler a Bíblia diariamente, tá? Segunda pergunta. Eu gostaria de saber e queria que vocês fossem absolutamente honestos. Quantos aqui têm o propósito de ler a Bíblia toda em um ano? Levante a mão, por favor. A Bíblia toda em um ano. Amém. Quantos aqui já leram a Bíblia toda em um ano? Levantem a mão. Tá. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito séria enquanto os músicos sobem para cá. Da mesma forma que o nosso corpo tem um sistema de imunidade, existe um sistema de imunidade espiritual. As verdades são paralelas. Então nós temos que criar imunidade, anticorpos espirituais. De maneira que quando vem o ataque, quando vem a tentação, nós não sucumbimos. Nós temos os anticorpos de Cristo contra o poder do pecado. E como é que nós adquirimos esta imunidade? Nós adquirimos através da leitura devocional da Bíblia. Leitura devocional. Sabe, é uma leitura amorosa. Não é uma leitura meramente intelectual. É uma relação entre filhos e pai. E assim, a sabedoria de Deus é passada ao nosso coração. A inteligência espiritual. A imunidade espiritual contra os ardis de Satanás neste mundo nos são passados. E mais do que isso nos é dado. Eu vou querer que você decore o versículo temático que o Senhor nos deu para esse ano. Amém? Qual é este versículo? Mateus 6, versículo
33. Vamos decorar e viver isso. De que maneira nós podemos trazer o reino de Deus para a nossa vida? De que maneira podemos trazer o reino de Deus para a nossa família, para a nossa célula, para a nossa igreja, para a nossa cidade? Nós não podemos fazê-lo sem o texto constitucional do reino de Deus, que é a Bíblia. Nós vamos propor um desafio, então, para a igreja. Lermos a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, durante esse ano. É um desafio execuível, não é difícil. Porque se você ler 3 a 4 capítulos da Bíblia por dia, no final do ano você leu a Bíblia todinha. Amém? Quantos vão aceitar esse desafio? Levante a mão. Glória a Deus. Eu espero que todos tenham levantado a mão. Isso vai fazer diferença na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, eu gostaria de orar. Vamos pedir a graça e a força do Espírito Santo para nos tornarmos a igreja que deveremos ser. Amém? Se não temos sido a igreja dos sonhos de Deus, pedimos perdão. E pedimos fé para que possamos nos tornar aquilo que Deus planejou que nós nos tornaríamos. E vamos fazer isso juntos. A responsabilidade não é somente dos pastores, dos presbíteros. A responsabilidade é do corpo. Vocês entendem que nós, líderes, somos membros também do corpo? Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Nós não podemos terceirizar a nossa responsabilidade espiritual. Nós temos que assumi-la. Amém? Então oremos. Pai, em nome de Jesus, vem com o poder do Teu Espírito sobre nós, possibilitando, Senhor, que os nossos desafios, os nossos objetivos tornem-se possíveis por obra da fé, e que o mal, que o poder do diabo não nos tire desta direção, que estejamos olhando para Cristo Jesus, olhando para a Tua palavra, para ouvirmos o que Tu queres de nós. Unja-nos com o óleo do Teu Espírito Santo, como reis e sacerdotes, para prosseguirmos a grande revolução que Jesus iniciou e que Ele nos delegou um grande mandamento e uma grande comissão, para que nós tivéssemos o mesmo protagonismo que tiveram os apóstolos, os discípulos da igreja primitiva. Para esta geração somos nós que Tu queres usar. Senhor, reveste-nos do poder de Teu Espírito Santo. Dá-nos verdadeira fome e sede da Tua palavra. Faz-nos adoradores Teus, verdadeiros amantes de Deus neste lugar. Que possamos Te buscar, como disse Jeremias, e que possamos Te encontrar, Senhor, ao Te buscarmos de todo o nosso coração. Bendito seja o Teu nome, hoje
e para sempre. Guarda-nos, ó Pai, pelo poder do sangue de teu Filho Jesus, a nós, os nossos filhos e netos. Usa-nos como instrumentos de tua vontade, para a concretização de tua vontade na nossa cidade e na nossa nação. Em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Aleluia, Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Yahvé Shalom, Deus de paz. Nos dê a paz que o mundo não pôde nos dar, mas que tão pouco pode nos tirar. A paz do Senhor esteja com a tua amada igreja, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar e depois nos despediremos. Reino de